Olá pessoal, aqui é a professora Silvia Ferreira e esta é mais uma videoaula do curso Revit 2017-2018, Edifício Residencial mais Planta Humanizada. Na aula anterior, nós criamos um telhado básico afastado aqui da platibanda para a inserção de uma calha, um telhado básico na área do nosso reservatório e caixa da escada. Nesta videoaula, nós vamos aplicar as telhas, o madeiramento deste telhado e a nossa calha para escoamento de águas pluviais. Tenha uma boa aula! Antes de iniciarmos, é importante que você saiba que dentro do seu template, dentro do seu projeto, se você entrar aqui em navegador de projeto, famílias, você vai encontrar alguns perfis que são configurados para você utilizar no desenvolvimento do seu telhado. Entrando aqui em montante de parede cotina, você vai encontrar um montante retangular que será utilizado como base para a criação do montante da terça, que posteriormente vai ser aplicado no sistema do telhado. Existem outros perfis dentro do seu template, como o perfil de caibro de 50 por 60, o perfil de ripa de 1,5 por 50 milímetros, certo? Entretanto, esses perfis serão utilizados quando você desejar fazer um telhado mais complexo e com telhado com telhas cerâmicas. Para o nosso caso, que é um telhado com telhas onduladas de fibrocimento, nós vamos utilizar apenas as nossas terças e para o telhado maior sobre os apartamentos, nós vamos também utilizar pontaletes e berços para suportar a estrutura do telhado, certo? Entrando aqui em pilares estruturais, você encontrará a madeira de lei coluna, que será utilizada para configurarmos os pontaletes. Encontrará também em quadro estrutural a madeira de lei, que será utilizada para fazer os berços para suportar os pontaletes de sustentação do telhado. Temos aqui em quadro estrutural também a telha ondulada de fibrocimento, que será aplicada no seu projeto, certo? No sistema de vigas. Ainda temos dentro de quadro estrutural a cumieira de telha ondulada que será aplicada no telhado sobre os apartamentos. Agora, qual o sistema que vamos utilizar para aplicar as telhas onduladas? Nós vamos utilizar um sistema de vigas. Perceba que ao clicar aqui em quadro estrutural, o Revit já acionou aqui o sistema estrutura, certo? Nós vamos utilizar o sistema de vigas, pois ele nos permite configurar de forma adequada o layout para distribuição de peças paralelas, como serão as nossas telhas, nos permite configurar também a distância fixa entre as peças, a justificação para início e final da distribuição das peças no telhado, certo? Nos permite indicar qual o tipo de viga, no nosso caso será a telha ondulada de fibrocimento, e nos permite trabalhar sobre um plano selecionado. Nós temos aqui o telhado básico já executado, certo? E ele servirá como base para fazermos o plano do nosso sistema de vigas. Eu vou entrar aqui em concluir o modo de edição, certo? E vamos iniciar então o nosso sistema de vigas. Acesse Estrutura, Sistema de Vigas e vamos definir um plano de trabalho, certo? Entre em Definir, Selecionar um plano, ok? E agora vamos aproximar o cursor da face superior do nosso telhado básico, certo? E dê um clique. Selecionado o plano de trabalho, vamos voltar para a nossa planta de cobertura do reservatório e faça o croquis do sistema de vigas, onde vamos distribuir as telhas, utilizando aqui como base o telhado básico, certo? Dê um clique aqui no final do telhado, ESC no seu teclado e vamos indicar a direção das telhas, certo? Entre em desenhar direção da viga, como as nossas telhas estarão na horizontal, caindo para a direita,
selecione aqui a linha horizontal do telhado. Perceba que essas duas linhas paralelas indicam a direção da viga no sistema, no caso, a direção das nossas telhas. Para as regras do layout, nós vamos indicar uma distância fixa com um espaçamento de 0,24 centímetros, que será a largura da nossa telha. Vamos manter as telhas justificadas pelo centro, ou seja, ele vai iniciar a distribuição das telhas a partir do centro deste plano para cima e para baixo, certo? E o tipo de viga que vamos utilizar será a telha ondulada de fibrocimento. Aplicar e concluir o modo de edição. Se entrarmos aqui no nosso 3D, é possível ver que o Revit já distribuiu as telhas, porém, se entrarmos no corte longitudinal, perceba que as telhas estão a partir da face superior do telhado básico para baixo, ou seja, elas estão no meio do nosso telhado básico. Nós vamos, então, ajustar a posição das nossas telhas para que a sua face inferior fique sobre o nosso telhado básico, certo? Clique na telha, aqui no corte mesmo. Em seguida, com o botão direito do mouse, selecione todas as instâncias em todo o projeto. Agora, aqui na aba de propriedades, entre em justificação Z. Ao invés de topo, ou seja, elas estão justificadas pelo topo da telha, nós vamos justificar pela parte inferior da telha. Clique em inferior e aplicar. Se você voltar ao 3D, é possível perceber que as telhas agora estão na face superior do nosso telhado básico, porém justificadas pela sua parte inferior. Enfim, aplicadas as nossas telhas, agora nós vamos inserir uma calha, certo? Para isso, para visualizarmos o lado aqui do telhado, onde vamos colocar a calha, vamos ocultar a platibanda do reservatório da escada. Selecione a platibanda do reservatório e, em seguida, com o auxílio do CTRL no seu teclado, selecione também a platibanda da escada. Digite HH no seu teclado e agora é possível visualizar tanto as telhas como o telhado básico. Ele servirá de referência para inserirmos o nosso sistema de calhas, ok? Agora, se entrarmos aqui no navegador de projeto, em famílias, perfis, veja, você já tem aqui o tipo calha retangular dentro do seu template. Porém, nós vamos utilizar um perfil de calha que tenha 30 por 30, ou seja, 300 por 300 milímetros. O perfil mais próximo disso que nós temos aqui no template é o perfil de 200 por 200, certo? Então, eu vou duplicar o perfil de 200 por 200, vou dar a ele o nome de 300 por 300 milímetros. Dê um duplo clique na peça para entrar nas suas propriedades de tipo e altere as suas cotas para profundidade 0,30 e altura 0,30. E ok. Agora, acesse a ferramenta Telhado, Telhado Calha. Existe um tipo de calha genérico, um sistema genérico já dentro do nosso projeto, certo? Vamos entrar em Editar Tipo, Duplicar e dar o nome de calha. Você deve estar achando estranho, pois estou dando o mesmo nome do perfil existente. Porém, a diferença é a seguinte: agora estamos dando o nome ao sistema de calha. Dentro do navegador de projeto, temos um perfil de calha retangular de 300 por 300 milímetros. Agora, estamos criando um sistema de calha retangular e nele nós vamos aplicar o perfil que nós acabamos de criar. Entre aqui em Construção, Perfil e substitua a calha chanfro de 125 por 125 pela calha retangular de 300 por 300. E ok. Dê um clique na face superior do telhado básico, certo? E pronto, o Revit desenhou a calha retangular de 30 por 30. Porém, ela está conflitando aqui com a laje do reservatório, certo?
vamos entrar no nosso corte longitudinal para fazer o ajuste. Veja, é necessário selecionar o sistema das telhas, o telhado básico e a calha. E nós vamos subir tudo isso 15 centímetros. Aproxime o cursor da face inferior da telha, de forma que apareça a linha tracejada. Ela nos ajuda a selecionar o sistema de telhas, certo? Dê um clique, em seguida, com o auxílio do Ctrl no seu teclado, selecione também o telhado básico e a calha, certo? Acesse a ferramenta Modificar, Mover, dê um clique na tela e arraste o cursor 15 centímetros para cima. Ponto 15. Veja que a calha ainda está conflitando aqui com a nossa alvenaria. Se você clicar no elemento calha, no perfil, perceba que aqui em propriedades aparecem duas restrições: o deslocamento do perfil na vertical e o deslocamento no perfil na horizontal. Isso quer dizer que nós podemos movimentar essa calha, certo? Indicando aqui as distâncias necessárias. Vamos primeiro alterar o nosso telhado básico para o sistema de terças e depois fazer o ajuste da calha, certo? Para aplicarmos as telhas em fibrocimento, que são peças paralelas, nós utilizamos o sistema de vigas, certo? Já para inserirmos os madeiramentos de um telhado, caibros, ripas, terças, nós utilizamos o sistema de vidraça inclinada. Aqui nós temos ainda o nosso telhado básico, genérico, de 125 milímetros. Mas se você entrar aqui no navegador de projeto e clicar em telhados, irá encontrar o sistema de vidraça inclinada. Dentre eles, nós temos a vidraça inclinada genérica, certo? Clique com o botão direito do mouse, entre em duplicar, criamos aqui uma vidraça inclinada 2 e vamos renomeá-la para madeiramento terças. Você pode perceber que já existem outros sistemas criados, o sistema de caibros, o sistema das ripas. Se você der um duplo clique no sistema, perceba que aqui você poderá inserir o tipo de painel, a distribuição das peças no formato de layout, certo? A distribuição dos montantes, o espaçamento entre eles, certo? Nós vamos configurar isso. Mas antes precisamos de um perfil que será aplicado aqui nesse sistema. O perfil a ser aplicado no sistema de vidraça inclinada é um montante de parede cortina. Entrando aqui em navegador de projetos novamente, nós temos montantes de parede cortina, nós temos aqui o montante retangular. Para as nossas terças, nós vamos utilizar montantes que tenham 60 por 120 milímetros. Dê um clique no montante retangular. Em seguida, com o botão direito do mouse, vamos criar um novo tipo e vamos dar a ele o nome de terças. Ok. Agora, neste montante retangular, nós vamos aplicar o perfil. Nós já temos aqui dentro do projeto o perfil MADE configurado, um perfil MADE, certo? É um perfil de madeira que foi chamado de terças e tem 60 por 120 milímetros. Então, vamos aplicar este perfil no montante retangular. Dê um duplo clique nas terças, certo? E aqui no item Construção, Perfil, substitua o perfil do sistema, o perfil montante do sistema retangular, pelo perfil madre terça de 60 por 120 milímetros. Perceba que este item nos dá a possibilidade de alterar o ângulo do perfil dentro do sistema, o seu deslocamento vertical e horizontal, a sua posição em relação à face do telhado, no caso, certo? E os seus materiais de acabamento. Também o seu material de acabamento, certo? Basta digitar OK. Agora vamos voltar ao nosso sistema de vidraça inclinada terças, certo? Que é o nosso madeiramento terças. Dê um duplo clique. Vamos aplicar o perfil configurado e ajustar o seu layout. Aqui em painel de parede cortina, como está indicado nenhum, existe um painel sólido de parede cortina, certo? Nós vamos substituir por um Empty System Panel, que é um painel vazio, para que haja espaço entre as terças. A condição de união não precisa ser definida, ok? Quanto ao layout das nossas terças,
Em um telhado, as terças acontecem no maior comprimento do telhado, certo? No sentido do caimento. Assim, o eixo que corresponde a esse layout das terças é o eixo 2, certo? Onde nós vamos especificar o espaçamento máximo entre as terças. Como as nossas telhas de fibrocimento têm um comprimento total de 1,53 m e é necessário 10 centímetros de transpasse entre as telhas, as nossas terças devem ficar recuadas 10 centímetros em relação à borda da telha, certo? Portanto, o espaçamento entre as terças deverá ser de 1,43 centímetros. Agora, quanto aos montantes secundários no eixo 2, que se referem ao tipo interior, os que estão no meio do nosso pano de telhado, e as bordas 1 e 2, que estão nas extremidades do nosso telhado, nós vamos indicar montante no eixo 2, substitua o NIM1 pelas terças, certo? Pelo montante retangular terças. O montante secundário no eixo 2, substitua o tipo de borda 1 também pelas terças. E o tipo de borda 2 também pelas terças. E ok. Agora vamos entrar no nosso 3D novamente. Eu vou ocultar o sistema de telhas para visualizarmos a aplicação do sistema de terças, certo? Selecione uma das telhas e com o botão direito do mouse selecione todas as instâncias visíveis na vista. Agora digite HH no seu teclado para ocultar o sistema de telhas. Selecione o telhado básico e em seguida vamos substituir o nosso telhado básico genérico de 125 milímetros pelo madeiramento terças que acabamos de criar e configurar. E veja que o Revit já substitui o nosso telhado básico pelos madeiramentos com espaço entre as terças, porque nós aplicamos o Empty System Panel vazio, certo? Vamos entrar aqui no nosso corte longitudinal para verificar a posição das nossas terças em relação à telha e em relação à calha. Perceba que serão necessários alguns ajustes, pois a nossa calha está invadindo a platibanda e a telha também está conflitando aqui com o nosso sistema de terças. Como nós vamos proceder? Primeiro, nós vamos afastar o sistema de terças em relação à platibanda, certo? De forma que a nossa calha também vai andar, já que utilizamos como referência o telhado básico para inserir a calha. Ela está amarrada ao nosso sistema de terças, certo? Como nós vamos fazer isso? Inicialmente, entre na planta de cobertura do reservatório, aproxime o cursor de forma que apareça a linha tracejada referente ao sistema vidraça inclinada terças, certo? Dê um duplo clique para entrar no croquis do sistema. Acesse a ferramenta Modificar Deslocamento e vamos fazer um ajuste com o deslocamento de ponto 16. Lembrando que a borda do telhado deverá coincidir com o eixo da calha, certo? Então, vamos recuar as nossas terças 16 centímetros, certo? Mantenha desabilitado o item copiar, pois nós vamos apenas arrastar o nosso sistema de terças, certo? Aproxime o cursor da extremidade do telhado, de forma que apareça a linha tracejada do lado esquerdo, ou seja, dentro do sistema de terças, certo? Dê um clique com o botão esquerdo do mouse e entre em concluir o modo de edição. Agora vamos voltar ao nosso corte longitudinal e perceba que as terças caminharam, certo? Foi ajustada a distância entre as terças e existe aqui uma borda maior, de forma que a nossa calha ainda precisa de um ajuste, ela ficou afastada aqui da nossa platibanda. Selecione o item calha, certo? E veja que aqui em propriedades nós temos a possibilidade de deslocamento do perfil na vertical e na horizontal. Nós vamos caminhar com essa calha 1 centímetro para a direita, certo? Ponto 0,1. E Enter. E aplicar, certo? Veja, agora a nossa calha está na posição correta. Ainda é necessário mais um ajuste. As bases das nossas telhas estão conflitando com as terças. Veja, quanto é necessário subir essas telhas para que elas fiquem aqui na face superior das terças.
Eu vou acessar, medir entre duas referências, certo? E vou buscar aqui a distância aproximada de 2 centímetros, certo? Ou seja, nós vamos precisar subir as nossas telhas 2 centímetros. Uma observação importante, nós não vamos subir o sistema, pois se você selecionar aqui o sistema de telhas, veja, não é habilitado aqui na aba de propriedades nenhuma restrição de deslocamento vertical, certo? É necessário subir o elemento telha dentro do sistema. Selecione uma telha com o botão esquerdo do mouse, em seguida com o botão direito do mouse, selecione todas as instâncias em todo o projeto. E na aba de propriedades, em posição geométrica, nós podemos ajustar o valor do deslocamento da telha em Z. Este valor de deslocamento corresponde ao quanto nós vamos subir a nossa telha, certo? Indique ponto 02. E veja que agora as nossas telhas, terças e calha estão na posição correta. Vamos entrar no nosso 3D humanizado para verificar, certo? Acesse o óculos para reiniciar o ocultar e isolar. E ok, está pronto o nosso telhado do reservatório com os seus madeiramentos e calha aplicada. Na próxima videoaula, nós vamos modelar os telhados sobre as lajes dos apartamentos. Vamos aplicar também os seus madeiramentos, calhas e, por último, nós vamos aplicar os rufos sobre as nossas platibandas. Até a próxima aula. Fiquem conosco!